Paz e graça seja na vida de todos. Prosseguindo em nossos estudos na Santa Palavra de Deus, hoje na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, último capítulo da primeira carta, que o apóstolo Pedro escreve às igrejas, províncias dispersas em Roma. E é claro, a igreja, todos os conselhos caem assim como uma luva para a igreja em qualquer época que estejamos vivendo, né? E hoje no capítulo 5, ele diz conselhos. Ontem na célula a gente falava sobre uma das personalidades, né, marcante na vida de Cristo. Ele é conselheiro. O Espírito Santo é conselheiro. E ele segue aqui dando mais conselhos. Os conselhos nos impedem de errar quando nós damos ouvido. Nos impede de tropeçar e cair quando nós damos ouvido e atenção. E ele diz assim: eu, Pedro, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Pedro está dizendo, como um líder, como um presbítero, um servo, agora eu vou dar conselho primeiramente aos líderes, né? Olha a palavra de Deus aos líderes, aqueles que estão à frente de ministérios, de projetos, de núcleos, de alguma obra missionária. Ele diz assim: sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Pedro está dizendo, olha, eu sou apóstolo, sou presbítero, sou servo e eu vi. Não foi ninguém que me contou. Eu andei com Jesus. Eu andei com o Mestre. Eu ouvi os seus conselhos. Então, por isso, eu vou aconselhar também. Aconselhe o líder que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. O peso para um líder certamente é maior. E maior por várias razões. Uma delas é que ela recebeu de graça e de graça ela vai doar. Outras razões são os talentos que recebeu de Deus, não são nossos, são de Deus, e que eu vou prestar conta para com ele. E Pedro está dizendo aqui, para que o líder faça a obra de pastorear o rebanho, as ovelhas, aquele que Deus coloca no nosso caminho, fazer isso de boa vontade, não como um fardo, não como um peso. É claro que existem no meio dos rebanhos até lobos. Existem no meio do rebanho, algumas ovelhas mais difíceis, mais lentas, outras mais agitadas. São como os nossos filhos. Cada um tem uma personalidade diferente, tem um jeito diferente. Alguns são, assim, problemáticos, né? Sistemáticos. Mas quando eu penso e eu falo dentro de mim
eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Ele é que é o pastor, conforme ele vai falar aqui. E ele fala assim, olha, não façam isso por dinheiro. O que ele quer dizer? Que um pastor não pode receber o seu salário? Claro que não é isso que ele está dizendo. Ele está querendo dizer que o seu principal interesse seja servir a Deus, seja ganhar almas, seja padecer junto com as ovelhas, com o Senhor. Porque se entrar nessa pensando que vai ganhar dinheiro, entrou pela maneira errada e provavelmente vai se decepcionar, né? Porque não é bem remunerado, não. E muitos fazem de graça. Muitos pagam para fazer. Então esse não deve ser o objetivo. O objetivo é agradar a Deus, cuidar, zelar do rebanho dele e não ganhar dinheiro. E ainda fazer de boa vontade, porque vamos ter galardões. Mas se a obra não for queimada no fogo de Deus, que vai verificar a verdadeira intenção do coração. E ele continua, verso 3, não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas seja um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Liderança tem que ser humilde. Não é pensar que as ovelhas são do líder. Não é querer dominar o líder, desrespeitando assim livre-arbítrio, desrespeitando assim o que Deus fala no coração da ovelha. É para auxiliar, é para pregar, é para mostrar o caminho certo, é para aconselhar, mas não dominar. E ele diz assim, se é para dominar, então domine com o próprio testemunho, porque o testemunho não precisa de palavras. As atitudes não precisam de palavras. Quantas vezes nós vemos um líder ser honrado e aquilo, ele não estava esperando nada daquilo e recebe palavras assim que nem ele se colocaria, né, de acordo com aquela homenagem, com aquelas palavras. Então o líder tem que ser humilde e ensinar, principalmente com o testemunho, com os conselhos, cobrindo o rebanho com oração. Aí ele dá um conselho agora e ele fala da recompensa, né? Vai haver recompensa. Mas quando a gente ama a Jesus, ama as almas, a recompensa, sim, ela já começa aqui. Ela já começa vendo aquela pessoa que chegou tão arrasada, tão machucada, tão para baixo. E aí o líder começa a ver aquela pessoa restaurada, aquela família restaurada. Isso já é uma grande recompensa, né? Mas ainda tem mais. Tem a coroa, né? Que tem um brilho que nunca se apaga. Agora o conselho é para os jovens. Jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem, com humildade, as sagradas escrituras dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Portanto, jovens, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, o Senhor Deus, os honre no tempo certo.
O conselho agora para os jovens é ser humilde. É uma área assim que o jovem, né, cheio de hormônios, cheio de vitalidade, cheio de achismo, quer correr e não aguardar a maturidade, não aguardar o tempo certo, e muitas vezes afrontam a liderança. Por isso, o conselho aos jovens: sejam humildes, sejam obedientes. Lembrando que tanto o conselho para o líder, quanto o conselho agora para o jovem, serve para todo e qualquer cristão. Ser humilde, ser obediente, hein? Serve para todos nós. O jovem tem mais essa energia e essa vontade de fazer, que às vezes pode colocar ele numa velocidade além do que Deus quer para a vida dele. E ele diz assim no verso 7: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entregue. Essa palavra é para nós. Entregue todas as suas preocupações, todas as nossas preocupações a Deus, em oração. Entregar é entregar. Fala: Deus, só o Senhor tem poder e sabedoria e formas de trabalhar que eu não tenho, não consigo. Então, quantas vezes nós fazemos isso? Entregamos a Deus, está demorando, não está da forma que nós queremos, então nós vamos e buscamos aquela preocupação para nós novamente, acabamos por tomar a nossa decisão e as coisas não vão sair da forma que Deus quer, da forma perfeita, maravilhosa que Deus tem para as nossas vidas. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, cristãos, líderes, jovens, é o diabo, é o adversário. E ele anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Estejam alertas, esteja vigilante. Não devemos pensar que estamos numa calmaria e que o nosso inimigo não está à espreita. Não devemos pensar que, menosprezando o nosso inimigo, porque nosso Deus é forte e é mesmo, mas quem luta por nós contra esse inimigo é Deus Todo-Poderoso e os anjos que Deus envia para trabalhar ao nosso favor, ao favor da nossa paz, da nossa libertação, das bênçãos que nós necessitamos. Lembrando que eu não falo a anjos, eu falo a Deus, e Deus manda o recurso. Muito desses recursos, vem através dos anjos que ministram a favor daqueles que amam a Deus, que o temem, dos seus santos. Esse animal, representado aqui como um leão, né, dominante, um leão, quando está para caçar, ele fica ali meio que camuflado, abaixado, atento para dar o bote, e não correndo feito um louco, mostrando o seu potencial e os seus músculos. O leão, ele fica à espreita, procurando brechas, fraquezas, pecados, para que ele possa atacar e para que ele possa devorar. Não é só arranhar, não é só machucar, é devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele não falou para fugir do diabo. Nós temos instrução para fugir da carne.
da nossa fraqueza. Mas o diabo, nós temos a instrução para enfrentar. Por quê? Porque não é na nossa força. Não temos condição nenhuma. Nem o menos graduado do demônio. Nós teríamos condição. É na força do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, guerreiro, do Senhor dos Exércitos. É por causa disso, dele, é que nós podemos e devemos enfrentar o nosso adversário. Por isso, abrindo um parênteses, esteja na igreja, tenha cobertura de um pastor. É muito importante ser membro de uma igreja e ter cobertura de um pastor, porque isso guarda o rebanho, guarda-nos desses ataques ferozes contra a nossa vida. Eu tenho muito temor em dizer que eu tenho cobertura espiritual. Isso é muito importante. E ele segue dizendo, mas depois de sofrerem um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um grande amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória. Por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Primeiro ele diz, para que a gente acorde, porque não é só nós que estamos sofrendo, não. Tem gente por este mundo afora sofrendo hoje, que já sofreu e já morreu por causa do evangelho. E a gente fica aí pensando que o nosso problema é o mais horrendo, o mais impossível que podia ter na nossa vida. Ele está falando, não, tem outros sofrendo como você e pior do que você, do que nós. E depois ele fala, que esse problema, essa dor, seja ela qual for, Deus chama de pequeno, de pouco tempo. Ah, mas você não sabe que eu sofro há 40 anos, há 50 anos. Pois para Deus, Ele está dizendo que é por pouco tempo. Ele falou, não sou eu. Porque para Deus, sabe, os 100 anos que eu possa viver é nada em relação à eternidade. Então ele diz, fica firme, é por pouco tempo. Depois vai vir promessas, delícias. Depois vai vir vitórias. Fica firme, O Senhor nos aperfeiçoará, dará firmeza para as nossas vidas, vencendo toda essa tentação, vencendo Satanás, vencendo pecado. Ele nos dá força, Ele nos aperfeiçoa. E depois Pedro termina essa carta trazendo saudação, falando que escreveu com a ajuda de Silas, falando em animar, dar o meu testemunho. Fala também que a hora dele está chegando, nós vamos ver isso na outra carta. E mandando beijos, mandando saudações dos outros irmãos. Fomos muito abençoados com essa carta de Pedro. Devemos ouvir de novo, ler novamente. São conselhos riquíssimos que vai nos ajudar nessa caminhada e nos ajudar a ter uma vida mais prazerosa, mais alegre, se formos humildes, se formos obedientes, se cada dia mais a gente vier se parecer com Cristo, cada dia vai ficando mais leve, mais fácil. Fica essa palavra para nossa meditação, em nome do Senhor